Bom dia, primeira série, tudo bem? Vamos iniciar nossas aulas de física da semana, tá? E então, só relembrando lá que nós já vimos os conteúdos de força-peso, força normal e força de tração, tá? E agora a gente vai passar para os exercícios do hora de estudo sobre essas três forças que a gente já viu para fazer mais um pouquinho de fixação sobre esse conteúdo, tá bom? Então eu quero que vocês abram a apostila de vocês lá na página 41, no Hora de Estudo, tá? Pra gente fazer um pouquinho de exercícios hoje sobre força-peso, tá? A gente vai lembrar lá da primeira parte da apostila que fala sobre força-peso, que é aquela força com que a Terra atrai os objetos para o centro dela, tá? A gente vai falar sobre força-peso e lei da gravitação universal de Isaac Newton. Então vamos lá para os exercícios da página 41, tá? Então, o primeiro exercício da apostila, nós vamos fazer esses exercícios agora juntos, tá? Na verdade, eu vou fazer a explicação do exercício, mas vocês vão resolver aí. E depois, no final da aula, vocês postam foto dos exercícios no grupo para validar a nossa aula do dia de hoje, tá? Então, vamos lá para o exercício número 1. Tem uma tirinha do gato Garfield e o seu dono John, e eles estão conversando, né? O John fala pro Garfield: "Você está muito gordo." E daí o Garfield: "Estou ouvindo", ele pensa, né? Aí o John fala: "Quero que você perca peso, ouviu bem?" E daí o Garfield pensa: "Falou." E daí ele vira as costas e tá saindo. Aí o John pergunta: "Ei, aonde você vai?" Daí o Garfield pensa: "A um planeta cuja gravidade seja menor." Né? Que eles estão ironizando que o gato Garfield entende sobre física, né? E ele sabe que para perder peso ele tem que ir para um lugar onde a gravidade seja menor, porque o peso depende da gravidade, tá? Então, ali, com base na situação, vocês vão responder as perguntas, né? Então, como o peso ele depende da massa e da gravidade, se eu quiser alterar o peso de um corpo, ou eu tenho que alterar a massa do corpo, ou eu tenho que alterar a gravidade, tá? Na letra A, eles estão dizendo como que uma pessoa pode ganhar peso sem mexer na massa. Então, se eu não vou alterar a massa, eu só posso alterar a gravidade, tá? Então, o que eu tenho que fazer com a gravidade para a pessoa ficar com peso maior? Ela tem que ir para um lugar onde a gravidade é maior ou um lugar onde a gravidade é menor, tá? Vocês vão analisar isso aí, lembrando que peso é diretamente proporcional à gravidade e vão responder a letra A, tá bom? Já na letra B, eles querem que vocês calculem qual que é a massa e o peso do Garfield na Lua. Então lembrem lá que a massa é uma constante, ela não varia, tá? Então a massa que o Garfield tem na Terra vai ser a mesma massa que ele tem na Lua. Já o peso dele não, o peso dele vai ser variável, porque o peso a gente tem que fazer uma multiplicação da massa vezes a gravidade. Tá? Então vocês têm lá que a massa do Garfield é 5 quilos e a gravidade da Lua é 1,6. Vocês vão colocar na formulazinha do peso e calcular o peso dele na Lua, tá? Lembrando que peso é igual massa vezes gravidade. Então, esse foi o exercício número 1. Aí vamos lá para o exercício número 2. Eles querem que vocês marquem a alternativa correta sobre os conceitos de peso e massa, tá? Então, lembrando lá, peso e massa não são a mesma coisa, tá? Peso é uma força, que é o resultado da interação entre dois corpos. Por ser força, ela tem que ser medido em Newton e é uma grandeza vetorial, que precisa de módulo, direção e sentido. E o peso sempre é uma força que aponta lá para o centro da Terra, porque é a força com que a Terra atrai um corpo, tá? Já a massa é uma qualidade intrínseca do corpo, né? Ela é invariável no caso, ela é medida em quilogramas, ela é uma grandeza escalar que não precisa de módulo, direção e sentido, tá? Ela precisa só do módulo e da unidade para ela ficar bem representada. E ela está diretamente relacionada com a inércia do corpo. Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia dele, tá? Então vocês vão lá ver quais são as alternativas, as afirmativas verdadeiras e marcar a alternativa correta do exercício 2. Lembrando desses conceitos que eu passei para vocês aqui. Agora, o exercício 3, vocês precisam calcular o peso de uma bola que está em cima de uma mesa, tá? Eles deram que a massa da bola é 200 gramas e o valor da aceleração gravitacional é 10. Então, lembrem lá que peso é só fazer massa vezes a aceleração da gravidade. Só que vocês nunca podem utilizar massa em gramas. Lembram lá? Vocês têm que usar sempre em quilogramas. Então lá vocês não vão utilizar o valor de 200 gramas para massa. Vocês têm que dividir esse valor por 1000
para transformá-lo para quilograma, para depois colocar na fórmula, tá? Daí vocês vão fazer lá massa vezes gravidade, sendo que a gravidade vale 10, tudo bem? Passando para o exercício 4, que é da PUC do Rio de Janeiro, um exercício de vestibular, tá falando que um balão de ar quente vai levantar uma carga de 100 kg e esse objeto vai subir com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Eu quero saber qual é a força-peso que age nesse sistema. Então, lembrem lá, peso é só fazer massa vezes aceleração da gravidade. Tá? Vocês têm a massa da carga, que é 100 quilos, e a gravidade da Terra, que é 10. Então, vocês vão multiplicar lá para descobrir o valor do peso. Tudo bem? Depois marca a alternativa correta. No exercício 5, vocês têm 4 afirmativas sobre as leis de Kepler. Tá? Lembram lá, né, sobre as leis de Kepler que dizia: a primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, tá? Que diz que os planetas têm órbitas elípticas em torno do Sol e o Sol ocupa um dos focos da elipse, né? A segunda lei de Kepler é a lei das áreas, tá? Que diz que um planeta, quando ele ocupa duas posições, ele vai varrer áreas iguais em intervalos de tempo iguais, tá? Quando ele está girando ao redor do Sol. Então, ele percorre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei de Kepler é uma formulazinha, que é uma relação que diz que o raio ao cubo de um planeta, divididos pelo período ao quadrado, tem que ser sempre igual a uma constante. Tá? Então, vocês vão ver qual dessas afirmativas estão corretas e marcar a alternativa lá de acordo com as leis de Kepler. O exercício 6, vocês têm que descobrir qual a aceleração da gravidade de um corpo que está na Terra e de um corpo que está na Lua. A gente já sabe que a aceleração da gravidade da Terra é 9,8 e da Lua é 1,6, mas ali eles querem que vocês provem matematicamente. Então, como que vocês vão fazer esse cálculo? A aceleração da gravidade de um planeta, gente, ela é obtida fazendo a multiplicação do g, que é a constante universal de gravitação, vezes a massa do objeto, divididos pelo raio ao quadrado, tá? Então, vocês vão colocar nessa formulazinha para calcular tanto a letra A quanto a letra B. A formulazinha é g minúsculo de gravidade é igual a g maiúsculo vezes m sobre r ao quadrado. Tá? Esse G maiúsculo, que é a constante universal de gravitação, é 6,7 vezes 10 a menos 11 o valor dela. Tá? A massa da Terra vocês têm ali e o raio da Terra vocês têm ali também, tá? Então faz G vezes M divididos por R ao quadrado. Na letra B, mesma coisa, G vezes M divididos por R ao quadrado. O G é 6,7 vezes 10 a menos 11, a massa da Lua vocês têm ali e o raio da Lua vocês têm ali também, tá? Então vocês vão fazer esse cálculo aí, G vezes M divididos por raio ao quadrado, no exercício 6. No exercício 7, eles estão falando dos satélites. Satélites que giram ao redor da Terra, tá? Então, vocês têm um satélite que está posicionado sobre a linha do Equador, a 36 mil quilômetros da superfície da Terra. 36 mil quilômetros da superfície da Terra, gente, são 36 milhões de metros, tá? Aí, o raio da Terra é 6.371 quilômetros, que seria 6.371.000 metros, tá? A massa da Terra, vocês têm ali 5,97 vezes 10 a 24, e a massa do satélite é 100. Vocês têm que determinar a força gravitacional que age sobre o satélite. Então, lembrem lá, a fórmula da lei da atração universal, tá? Da gravitação universal de Newton. Força é igual a G vezes M, divididos pelo raio ao quadrado, tá? Então, o G é 6,7 vezes 10 a menos 11. As massas vocês têm ali, massa da Terra 5,97 vezes 10 a 24, massa do satélite 100, tá? E o raio, gente, a distância total entre eles, vocês vão ter que somar o raio da Terra mais aquela distância de 36 mil quilômetros que o satélite está da Terra, tá? Então, vai somar 36 mil com 6.371 para descobrir a distância total. E daí aí não usa quilômetro, usa metro, tá? Daí coloca lá na fórmula, no lugar do R ao quadrado, esse valor. E daí agora, para finalizar, os exercícios 8 e 9, tá? O exercício 8 tá também falando de um satélite, tá? Brasileiro, que ele caiu, ele foi lançado e caiu.
Ele foi lançado a uma altitude de 720 quilômetros, tá? Só que a velocidade foi abaixo da necessária para ele ser colocado em órbita. Então, eles querem saber qual é a velocidade com que esse satélite saiu da Terra, tá? Então, vocês vão... primeiro, vocês vão calcular qual que é o valor da gravidade, tá? Fazendo G vezes M sobre R ao quadrado. Mesma fórmula que vocês utilizaram no exercício 6, tá? O G é 6,7 vezes 10 a menos 11. O M lá é a massa da Terra, tá? E o raio é a distância da Terra, o raio da Terra mais a altitude de 720 quilômetros. Vocês calculam o valor da gravidade, tá? Aí a gravidade, gente, ela é a aceleração da gravidade. Aí vocês podem substituir depois no lugar na fórmula da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Então, vocês vão ter o valor dessa aceleração, o v vocês querem descobrir, e o r é, de novo, o raio da Terra mais os 720 km. Daí, vocês descobrem a velocidade através dessas duas fórmulas, tá? E o exercício 9, que é o último, vocês vão utilizar a formulazinha da terceira lei de Kepler, tá? T ao cubo sobre r ao quadrado da Terra tem que ser igual a t ao cubo sobre r ao quadrado desse outro satélite que está sendo analisado. Daí vocês chegam lá na alternativa correta, tá bom? Então façam os exercícios aí, se tiverem alguma dúvida podem entrar em contato comigo e depois vocês apresentam a foto desses 9 exercícios da aula de hoje. Tá? Então, bons estudos!